Muito bem, doutor Celso. Prazer aqui, né? Uma honra para a gente contar com a presença do senhor. Diga para a gente como é que é feito o diagnóstico do vitiligo. É necessário exames complementares? Quais são os principais diagnósticos diferenciais? O vitiligo é uma doença em que o diagnóstico é basicamente clínico, né? Nós raramente precisamos de algum exame complementar para o diagnóstico, né? O que nós utilizamos, então, é o aspecto clínico da doença. Utilizamos muito a lâmpada de Wood, né, conhecida aí dos seus alunos, provavelmente, em que pelo tipo de fluorescência nos faz pensar mais ou descartar o vitiligo, e principalmente para mapeamento, né, de todas as manchas do vitiligo. Pessoas de pele muito clara, às vezes chega para a gente com uma pequena mancha, relatando uma pequena mancha, e quando você vai examinar com a lâmpada de Wood, você vê uma outra extensão. Raramente fazemos biópsia. A biópsia, ela não é diagnóstica no vitiligo. Eu vejo duas situações mais em que, às vezes, temos que partir para a biópsia. No líquen escleroso genital, né? Porque é um diagnóstico diferencial lá no início, né? Às vezes você não tem ali ainda clinicamente uma atrofia, né? Então, é um diagnóstico que às vezes nós fazemos biópsia. Não podemos esquecer da hanseníase, né? Um país endêmico, então principalmente nas áreas, né, de maior prevalência, que também no seu início pode confundir com o vitiligo. Então ali você vai, né? Exatamente, você vai encontrar então ali achados característicos dessas doenças. Porque no vitiligo mesmo, o que você vai ver? A ausência de melanócito ou diminuição da melanina, né, ou dos melanócitos numa coloração especial, e isso você pode encontrar também em outras doenças. Então eu vejo isso, às vezes os pacientes geralmente chegam para mim já com uma biópsia, né, a maioria, e não é necessário. E é essencialmente clínico, né? Através das lesões elementares, a gente faz o diagnóstico. Exatamente. Muitas vezes crianças submetidas à biópsia, né? Que elas sentem sem necessidade. Então já cria ali de início um trauma que você poderia ter evitado, né? Isso. Tá. Não, exatamente. A gente fala com os nossos alunos, né? Pra gente médica, a biópsia pode parecer muito simples. A gente está acostumado com outras coisas maiores em termos cirúrgicos, mas para o paciente não é. É um pedaço da pele dele. Então isso é fundamental, fundamental. Sim, concordo. A palavra biópsia já vem cheia de estigmas, né? Então, e para o vitiligo, eu sempre aprendi isso com o professor, eu falo isso com os alunos. Gente, a base é científica. Se você aprende a escutar a pele, né? Se eu aprendo a identificar o que aquela pele está me dizendo através dessas lesões elementares, vitiligo é essencialmente uma mácula, uma mancha hipocrômica e acrômica, sem outras alterações, né, professor? Então eu não vou ter alteração da textura da pele, eu geralmente não tenho sintomas, e é para fechar o diagnóstico. Esses outros exames são muito mais para excluir outras doenças do que para corroborar com vitiligo, não é isso? Exatamente, né? Você vai ver, então, por exemplo, num nevo anêmico, né? Num nevo despigmentar, numa pitiríase alba, né? Num piebaldismo, você vai ver outros piebaldismo, achados. A criança já nasce, né? Ali com aquela mancha crômica triangular, engolfe sabre, né? Que a gente chama. Então, a história é importante, né? Você tem essas doenças que fazem diagnóstico diferencial, como a pitiríase alba, você tem ali um atópico, geralmente, você tem uma descamação fininha, né? Então, assim, cada uma dessas doenças, né? Você vai ter uma característica peculiar, né? Que te faz excluir. Que te faz excluir, então. Mas às vezes, obviamente, nós temos alguma dúvida. Mas a biópsia, geralmente, ela não é esclarecedora. Nós não estamos condenando a biópsia, mas tem situações em que ela é realmente necessária. Não é a maioria das vezes. Eu lembro de uma paciente nossa, lá da Unifesp, a Stephanie, era uma menininha, e a irmã dela, anos depois, chegou com uma mácula acrômica na vulva. O senhor lembra disso? Sim, lembro. E a Stephanie, a mais velha, ela tinha mesmo um vitiligo que estava tratando há muitos anos, e a irmã chega com uma mancha que era pra gente vitiligo. O doutor Celso falou, olha, prestem atenção. Pode ser, a história fala a favor de vitiligo, mas examinem a lesão. Aí o senhor indicou a biópsia.
Nós fizemos a biópsia e era um líquen escleroso. Na irmãzinha de 5 anos de idade.